Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez abordar aos irmãos um estudo relacionado às lições espirituais dos números. Louvo a Deus por Ele me conceder essa oportunidade de poder realizar a gravação desse vídeo e compartilhar com os irmãos para que este trecho bíblico e estes estudos sirva de auxílio na boa obra que o Senhor tem iniciado na vida de pregadores, missionários, expositores da palavra. Eu tenho certeza e afinco que Deus irá retribuir a sua vida, a nossa vida, com as bênçãos no dia em que o Senhor bradar neste céu. A lição que nós iremos abordar é a lição espiritual do número 6. Já falamos sobre o número 15, já falamos sobre o número 40, já falamos sobre o número 5, já falamos por várias vezes de diversos modos e vários números. Nessa ocasião, nós iremos abordar aos irmãos as lições espirituais do número 6, que se encontra em Êxodo, capítulo 23, versículo 12, que diz assim: 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Somente a parte A. 6 dias farás os teus negócios. Louvado seja o nome do Senhor. A lição espiritual do número 6 é muito importante, porque o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Porém, o número 6 é um número antes. O número 6 é o número do homem. Neste texto sagrado, remete aos 6 dias produtivos em que lemos agora, em Êxodo capítulo 23, versículo 12. Remete os 6 dias produtivos que o homem tem na semana e a necessidade do descanso físico. O número 6 é conhecido como o número do homem, pois o ser humano foi criado por Deus no 6º dia. Por mais que o homem trabalhe e se esforce, nunca chegará à perfeição do número 7, que é o número de Deus. O número 6 está relacionado ao trabalho humano. O número 6 simboliza a imperfeição humana e o puro esforço humano para conseguir os bens materiais oriundos de seu trabalho. O número 6 simboliza a capacidade humana e nos traz muitas outras lições importantes. O número 6 indica o limite humano, o máximo que o homem pode fazer sem Deus. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, está escrito que o 6º mandamento condena o homicídio, o pior pecado do homem contra o próprio homem. Em Êxodo capítulo 2, em Êxodo capítulo 21, no versículo 2, Moisés escreveu: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro de graça. Os 6 anos em regime de escravidão que o servo hebreu passava demonstra mais ainda a associação com o número 6 ao puro esforço humano. Em Êxodo, capítulo 23, no versículo de número 10, vemos que o povo deveria semear por 6 anos na sua terra, para depois colher os frutos. Também, em Êxodo 24, versículo de número 16, lemos que a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai por 6 dias. Olha que interessante, a glória de Deus pousou no monte Sinai por 6 dias. Porém, só no 7º dia o Senhor chamou Moisés. Quando se esgota o esforço humano de esperar a glória de Deus, contudo, ela ficou durante 6 dias, e o homem reconhece a sua incapacidade, é que Deus começa a agir. Em Êxodo capítulo 28, do versículo de número 9 ao 10, vemos que 6 nomes das tribos de Israel eram gravados numa pedra sardônica, ou de ônix.
E os outros 6 nomes das tribos eram gravados numa outra pedra sardônica. A estrela de Davi, que aparece na bandeira de Israel como símbolo nacional, é a única estrela no mundo que possui 6 pontas. As demais possuem 5 pontas. Assim, por mais que Davi tenha se empenhado e se esforçado, nunca chegou a atingir a perfeição. O trono de Salomão, o rei de maior grandeza e de maior sabedoria, o rei, o filho de Davi, o rei que tomou e pediu sabedoria a Deus na terra, possuía 6 degraus. Fala lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 19. Por causa da imperfeição do seu reinado, o reino foi depois dividido. Em Jó, capítulo 5, versículo 19, é dito que em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. O homem não pode ser tentado além da sua capacidade de suportar. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E em Provérbios 6,16, o sábio Salomão afirmou que 6 coisas aborrece o Senhor. Em Mateus, capítulo 17, versículo de número 1, Mateus escreveu: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. A Bíblia também relata que as 6 talhas de pedra, usada pelos judeus quando Jesus transformou água em vinho, testemunharam o inútil esforço humano para o suprimento do vinho. Em João capítulo 2, versículo 3, você encontra a multiplicação e a transformação também da água em vinho. E sem Jesus, nem Maria, nem mais ninguém poderiam resolver este problema. Porém, quando o homem reconhece suas limitações e pede ajuda divina, imediatamente Jesus entra com o seu milagre. Aqui, irmãos, nós acabamos de abordar aos irmãos a lição espiritual do número 6. O nosso Deus fez o homem no 6º dia. Moisés escreveu que se você comprar um servo hebreu, você poderia usá-lo por 6 anos. Porém, no 7º ano, você tinha que liberar este teu servo. Com ele, com a riqueza que ele adquiriu, ele sairia forro. O número 6 é o número da incapacidade humana, é o número humano, é o número de homem. Todas nós temos as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, e também o número 6, ele tipifica um limite humano. Vemos lá na multiplicação e também na transformação da água em vinho, que 6 talhas foram levadas a Jesus. Por um grande esforço físico, levaram aquelas talhas pesadas e depois encheram de água. Mas nada poderiam fazer além do que encher as talhas e levaram até Jesus. Nem Maria, nem aqueles que trabalhavam ali, muito menos os discípulos, poderiam botar um ponto final e levar vinho ao povo que outrora tinha acabado o vinho. Mas o número 7 entra em ação. O número 7, o número da perfeição, o número divino, o número de Deus, entra com a perfeição e faz agora um grande milagre. Ele faz a água transformar em vinho. Não revela isto ao mestre Sala. Ele não compreende tal situação, mas ele revela aos servos, os pequeninos que trabalhavam ali. Eu tenho certeza que muitos de nós passamos pelo número 6 da nossa vida, o número da imperfeição, o número do limite humano, o número até mesmo das dificuldades, o número do homem, o número da onde nós podemos chegar. Eu tenho certeza que quando o número 6 acabar, o próximo número é o número 7, e é aí que entra a provisão de Deus. Então eu quero trazer este estudo para você, a lição espiritual do número 6. Espero que você teve aí uma prévia e um breve estudo no seu coração e você possa aplicar esse estudo na sua igreja, nas suas pregações, uma pepita valiosa nos seus sermões, e que Deus seja glorificado através desse estudo. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.